Antes da gente avançar na conversa sobre a pauta que ele estava tratando e que ele deve seguir tratando assim que ele se recuperar, que é sobre pacote econômico, sobre emendas e tudo isso, eu fiquei pensando, enquanto você falava, Carol, que a gente já vem desmistificando, de uma certa forma, alguns problemas de saúde de presidentes, se a gente pensar no antecessor, no ex-presidente Bolsonaro, que teve ali a questão da facada, né? E passou, então, A gente perdeu o contato com São Paulo, mas enquanto isso eu trago aqui as participações dos nossos ouvintes, da nossa audiência, que está aqui no YouTube. O Zé Carlos, por exemplo, diz: que bom, não foi um AVC, né? Trazendo esse esclarecimento trazido pela doutora Sheila agora há pouco aqui na nossa conversa. Já temos São Paulo de volta, voltamos para lá então. Opa, voltamos? Voltamos. Deu uma quedinha aqui, mas voltamos, é isso? Isso. Pronto, então tá. Então eu estava traçando um pouco esse histórico de que nosso histórico recente de presidentes teve o próprio Bolsonaro sendo internado com alguma recorrência e tal. Eu quero até trazer a Débora aqui um pouco para a conversa. Como é que boataria sobre presidente, sobre saúde de presidente afeta os mercados? Afetou nos anos Bolsonaro? Afeta agora? Ou é algo que o mercado sabe lidar com algum tipo de frieza? Olha, eu não observei... Primeiro, boa tarde, gente. É hora do almoço, tô com fome, então perdoem aí, delicadeza. Carolina, Flávia, Lu. Eu não observei nada muito em relação aos mercados, nenhum grande decisor, nem na época do Bolsonaro, se minha memória não estiver falhando, mas nem na época do Bolsonaro, nem agora. O que tem são os memes e as piadas e as brincadeiras de sempre que brasileiro brinca com absolutamente qualquer assunto. Eu não vou fingir que a saúde de alguém, por mais que seja um assunto sério, não vai render meme em piada, porque vai render nesse país, não tem como não. Eu não vi nenhuma movimentação relevante e insegurança em relação a isso. Eu acho que porque o Alckmin ter tido uma trajetória um pouco mais à direita, né? Bem mais à direita que o Lula, acaba gerando algum grau de assim, não é, o vice não é um maluco, que às vezes acontece, né? O vice não é um maluco que vai, sei lá, tomar alguma decisão drástica enquanto o Lula tiver, até pro seu Lula, né? Afastado das suas funções temporariamente, né? Eu vi na coletiva falando que deve ser uma semana, uma coisa talvez assim. Menos, Então... Eu não vi nenhum. Pode ser que daqui para lá alguma coisa mude no estado dele e isso gere algum tipo de repercussão negativa ou alguma expectativa de que as coisas não vão avançar no Congresso. Mas até o momento eu não vi o mercado reagindo com força em relação à notícia do estado de saúde do presidente. E aí, antes da gente falar das questões políticas em si, que estavam sendo tratadas e que devem ser retomadas em breve ali pelo Planalto, como a Carol é autora, junto com Maurício Moura, do livro Voto a Voto, os 5 principais motivos que levaram Bolsonaro a perder por pouco a reeleição, eu pensei em trazer uma última pergunta ainda sobre a saúde em si dos presidenciáveis, né? Em 2018, quando Bolsonaro ganhou a eleição, parte dos analistas políticos, da imprensa, enfim, creditou a própria facada, a vulnerabilidade dele ali, aquela imagem dele no hospital e etc., como um fator político relevante. Agora, já em 2022, mas principalmente desde esse ano, né, com a história do Biden, que você mesma apontou, já também se aventa a possibilidade de que uma eventual fragilidade de saúde do Lula o faça perder a reeleição se ele vier a disputá-la. O quanto a saúde e a imagem de vulnerabilidade de um político pode ou não realmente afetar suas chances eleitorais? A gente tem, por exemplo, o exemplo do Bruno Covas, aqui em São Paulo, que foi muito marcante. Todo mundo em São Paulo sabia da condição grave de saúde que o Bruno Covas tinha quando se candidatou, e ainda assim ele ganhou com relativa folga, enfim, e com um vice que não era
exatamente popular, como assim, ou que inspirasse necessariamente confiança ou desconfiança. Ele era um pouco anódino, né? O Ricardo Nunes, ele não tinha uma expressão própria, né? Então, na tua avaliação, o que essa imagem de saúde de um político influencia ou não na hora de uma eleição? É muito interessante a sua pergunta, Flávia. Eu acho que tem sim um componente do eleitorado. O eleitorado é solidário a quem está sofrendo. Então, assim, num período de campanha eleitoral, quando acontece uma questão como a facada, como aconteceu, por exemplo, com Trump nos Estados Unidos, que ele teve uma tentativa de homicídio, né, contra ele, e a bala passou muito próxima à cabeça dele. Ele teve um risco real de ser morto naquele momento. Isso sim ajudou a alavancar um eleitorado a favor do Trump, por exemplo, nos Estados Unidos, e aqui em relação ao Bolsonaro, e também em relação ao Bruno Covas, sim. Porém, eu acho que aqui no Brasil, às vezes a gente observa coisas que são diferentes dos outros países, né? Durante o período do governo Bolsonaro, Bolsonaro lançou mão dessa imagem dele fragilizado muitas vezes. E coincidentemente, eram vezes em que o próprio governo estava sendo questionado, né? Uhum. Então, aquelas imagens dele no hospital, coitado dele e tal, isso serviu para trazer o eleitorado de extrema-direita, bolsonarista mesmo, radical, para próximo dele, mas não serviu para comover o eleitorado de maneira geral, diferentemente do que aconteceu durante a campanha. Eu ia perguntar justamente isso, porque tivemos o caso do Marçal também, que deu uma vitimizada, assim, uma espetacularizada. Ele foi agredido de fato, mas ele parece ter exagerado um pouco ali nos sintomas, e aí eu queria te ouvir mais sobre isso. Eu estava lá. Verdade. Então, viu ao vivo, né? Eu vi ao vivo, né? Porque eu fui chefe de imprensa da campanha da Tabata Amaral naquele momento. E eu estava ali com a imprensa na hora em que houve a cadeirada, né? Houve um momento ali muito esquisito, que foi um cerceamento da imprensa poder ver o que estava acontecendo. Uhum. Então, eles fecharam as portas. Uma questão de segurança, fecharam as portas. Já estava tudo muito restrito, porque o Pablo Marçal lança a mão de questões, né, de violência para tumultuar e naquele momento, o tempo inteiro ele tentava infringir as regras, né, que é uma atitude característica da extrema-direita, é importante a gente ter isso bem claro, né. Então, naquela hora, por acaso eu entrei no elevador a gente é jornalista, né, tem essa coisa na veia, assim, então eu entrei no elevador e por acaso dei de cara com duas fontes muito próximas daquele episódio que me contaram o que aconteceu de fato. Tudo bem, ele realmente tinha uma coisa aqui na costela, ele realmente saiu de ambulância, mas aquela cena em que ele aparece quase morrendo com um negócio era uma coisa fake que ele mesmo admitiu depois. Então, eu acho que o eleitorado ele começa a entender como é que opera a extrema-direita e isso pode resguardar, de alguma maneira, a democracia para as eleições de 2026. E de qualquer forma também não é muito do perfil do Lula se vitimizar por esse lado, né? Enfim, ele teve um câncer, né? Exato. Ao contrário, ele gosta de reforçar o vigor físico o vigor e a idade. E o exercício físico. E assim, olha, às vezes dá até inveja, porque tem dia que você olha lá, tá 5 da manhã, tá lá o outro malhando, você fala, meu Deus, e eu aqui, querendo mais 5 minutinhos, enfim, mas ele não é muito o perfil dele, ao contrário, até, como eu tinha dito, alguns dos relatos que já surgem dão conta de que o presidente Lula estava evitando, não sei se evitando, mas adiando o cuidado médico. Coisa de homem, né? Hoje nós estamos só mulher na bancada aqui, a gente pode falar essas coisas. Porque o povinho teimoso para ir no médico, que é o gênero masculino, viu? Não sei se os nossos espectadores homens aqui são assim também, mas os homens com quem eu convivo, pelo amor de Deus, como eles dão trabalho. Enfim, mas ele também estava, porque agora vamos voltar a falar de política, já fiz meu comentário aqui, minha crônica de gênero, mas